A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o divórcio. Nós estamos na campanha da família, que está uma bênção. Estamos recebendo muitos testemunhos de irmãos que estão tendo aí a sua vida e a sua família transformadas pela palavra de Deus. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Continue orando pela sua família todo dia, esse é o propósito da campanha, e aproveite e ore também pela família de todos aqueles que estão participando da campanha. Você não sabe quantos estão participando, mas Deus, Ele conhece a cada um por dentro e por fora. Amém? Bom, a gente sabe que a vontade de Deus com relação ao divórcio é que não haja divórcio. Conforme Mateus 19, no verso 6, está dizendo, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Isso deixa claro que Deus não criou o casamento para que ele fosse desfeito por qualquer motivo, assim, sem mais nem menos. Em Malaquias 2,16, também fica bem específico, quando Deus ele fala através do profeta, eu odeio o divórcio, eu odeio o repúdio. Ou seja, Deus não quer o divórcio, não é da vontade de Deus o divórcio, a separação. Porém, a gente sabe que existem situações onde o divórcio é inevitável. Existem situações onde simplesmente não dá mais. Tá? Então, nós estamos tratando essa semana de como ganhar o marido para Jesus ou como ganhar a esposa para Jesus, mas a gente sabe que a natureza humana ela é tão pecaminosa que tem pessoas que são capazes, têm coragem de usar a palavra de Deus para proteger o seu pecado. Ou seja, ele diz, você não pode separar de mim, Deus é contra o divórcio, separação é pecado, divórcio é pecado, então você tem que me perdoar pelo que eu fiz. Ou seja, acaba criando uma repreensão, né? Acaba ali cercando a pessoa, usando a palavra de Deus para prender a pessoa naquela situação. E aí você vai, trai, cai em adultério, faz um monte de coisa errada e depois vem com essa conversa de que a pessoa é obrigada a te perdoar porque Deus é contra o divórcio. Então você está aprisionando o seu cônjuge fazendo isso. E isso é um pecado muito maior, muito grave. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Tá? Ou seja, a pessoa que comete o pecado consciente, você sabe que está errado, mas mesmo assim você peca. É nesse sentido que a Bíblia fala Deus não tem o culpado por inocente. E lá em Gálatas 5, no verso 13, o apóstolo Paulo ele fala que Deus nos chamou para a liberdade. O Senhor não chamou ninguém para ser preso. O Senhor nos chamou à liberdade. Então, o Senhor não chamou você para ficar preso a um casamento infeliz, para ficar preso a uma pessoa que oprime você. Tá? Ou seja, a palavra de Deus ela vai tratar no coração daqueles que são de Deus, daqueles que se entregam para Deus, e você vai acatar a palavra, você vai procurar viver conforme essa palavra. Mas existem pessoas hoje que vão à igreja, que dizem que são crentes, e essas pessoas, apesar de trazer toda uma aparência de que é cristã, de que serve a Deus, etc., você percebe nas atitudes, você que está convivendo com ela, você que está debaixo do mesmo teto com essa pessoa, você sabe que de crente ela não tem nada. Você sabe disso, que é só uma aparência para enganar o pastor, para enganar a igreja, para enganar os irmãos, mas dentro da sua casa, essa pessoa não procura ser aquilo que a Bíblia quer que um marido seja, não procura ser aquilo que a Bíblia quer que uma esposa seja. E acaba se criando uma situação que vai trazer muita tristeza, muito prejuízo sentimental para aquele que só quer servir a Deus em espírito e em verdade. Pois bem, então é fato pela Bíblia que Deus não quer o divórcio. Porém, pela mesma Bíblia, existem pelo menos duas situações onde Deus ele permite o divórcio. Não é que Deus seja a favor, de maneira nenhuma, mas devido à natureza da situação, Deus permite o divórcio. Aqui em Mateus 19, no verso 9, nós encontramos a primeira situação. Está dizendo, eu vos digo, porém,
que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus está deixando um espaço aberto aqui para o caso da infidelidade, o caso da infidelidade conjugal, o caso da traição. Tá? Se for por motivo de traição, então sim, você pode divorciar, você pode se separar. Tá? Então a traição é um dos motivos aonde Deus aceita o divórcio. Tá? Mas é claro que a palavra de Deus também nos ensina a perdoar. A palavra do Senhor também nos ensina a perdoar, como por exemplo, lá em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá? Porque esta é uma situação muito complicada. E é claro que perdoar não significa que você é obrigado a continuar casado com a pessoa. Independente do que você decidiu fazer, foi traído uma vez, várias vezes, você foi traído e você decidiu separar, mesmo assim você deve perdoar essa pessoa. Porque perdoar não é ficar preso à pessoa. Perdoar é você não jogar mais na cara da pessoa o que ela fez com você. Tá? Isso é perdoar. E Efésios 4:32, Paulo diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, uma coisa é você perdoar, que é o que manda a palavra de Deus. Outra coisa é você dar uma nova chance para essa pessoa. Tá? Existem casos onde a pessoa deve receber uma nova chance. Uma única traição, uma única vez, e a pessoa mostra que está totalmente arrependida, se humilha diante de você, pede perdão para você, pede para dar mais uma chance. Então sim, à luz da palavra de Deus, você deve dar mais uma chance. Você deve perdoar, porque isso Deus fez com você. Você foi até Deus, se humilhou diante de Deus, pediu a Deus perdão, pediu a Deus mais uma chance e o Senhor te deu. Então você tem que fazer isso com o seu próximo, no caso com o cônjuge, seja o seu marido ou a sua esposa. Dê mais uma chance. Agora, quando é o caso onde a pessoa trai uma vez, trai duas vezes, trai três vezes, a pessoa tem um amante, então, nesse caso, querido, não tem o que dar chance, porque não há arrependimento por parte dessa pessoa. Não há um arrependimento, ela não está preocupada com isso. Então, nesse caso, é você que está perdendo tempo em continuar casado com essa pessoa. A não ser que você ame muito e queira que Deus, de alguma forma, venha transformar essa pessoa. Porém, você não tem nenhuma obrigação de continuar com ela. Você pode separar e, depois de separado, continuar orando para que Deus venha libertar essa pessoa desse mal. Então, Deus ele permite, sim, essa separação, ele aceita o divórcio em caso de infidelidade. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, no verso 32, ele está dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz com que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, em outras palavras, Deus não aceita o divórcio por causa de uma briguinha. Deus não aceita o divórcio só porque você gosta de azul e ela gosta de vermelho. Deus não aceita o divórcio só porque ela gosta de assistir filmes da Barbie e você gosta de assistir filme de ação. Deus não aceita o divórcio por qualquer motivo, por qualquer coisinha, que como adultos e pessoas sensatas, vocês podem conversar, se entender e resolver. O divórcio, à luz da Bíblia, conforme a nossa interpretação, é com aquele caso de infidelidade, e mesmo no caso de traição, ainda deve ser pensado e colocado o divórcio como última opção, como último caso, porque sempre que houver a possibilidade do perdão, então você deve trabalhar com o perdão e preservar o seu casamento, preservar a relação. Glórias a Deus por isso. Outra situação onde Deus permite o divórcio, eu mencionei que são duas situações onde Deus ele aceita o divórcio. E outra situação é justamente, está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, é a questão do abandono, é a questão do repúdio, mas por parte do descrente. Então, 1 Coríntios, no capítulo 7, nós vamos ver isso no verso 15, diz assim: mas se o descrente se apartar,
Aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus nos chamou para a paz. Então veja que, de maneira nenhuma, a separação ou o divórcio deve partir, né, vir por parte do servo do Senhor. Isso, se vier por parte daquele que não é crente, então você não tem o que fazer, você se separa, porque Deus não nos chamou para a servidão, Deus nos chamou para a paz. E nesse caso você está livre para se casar novamente. E dessa vez, faça tudo certo, se case com alguém que serve a Deus, que é temente a Deus. E um detalhe que eu quero acrescentar aqui nesse texto é que está falando do descrente, aquele que não acredita. E quem é o descrente? Ora, existem muitos descrentes que estão sentados nos bancos das igrejas. Ou seja, o fato de você ter casado com uma pessoa que frequenta a igreja, que vai à igreja, que usa terno ou que usa saião, isso não quer dizer que essa pessoa é crente. A gente sabe, você conhece o cristão através da convivência com ele. Uma vez, evangelizando na rua, eu encontrei um cidadão que ele foi decepcionado por um crente, né? Parece que ele emprestou dinheiro para esse irmão, e o irmão não pagou ele e sumiu, fugiu, se mudou de casa, subiu e não pagou ele. E aí, na cabeça dele, todos os crentes são assim. Ou seja, um péssimo julgamento da parte dele. Então, eu cheguei para evangelizá-lo e ele desabafou isso comigo e tal, e começou a me julgar também como se eu fosse assim. E eu disse para ele, você quer andar comigo? Você quer conviver um pouquinho comigo? Passar uns dias comigo para você ver como é que eu sou? Você está me julgando sem conhecer? Ou seja, isso não quer dizer que todo cristão é igual, né? O erro de um não quer dizer que todo mundo é igual. Ou seja, quantos ímpios aí, pessoas que não são crentes, matam, roubam, fazem coisas terríveis. Já pensou se eu colocar todos os ímpios nessa mesma classificação? Todo mundo é assassino, todo mundo é ladrão? Não faz sentido nenhum. Da mesma forma que não faz sentido você pegar um erro de um cristão e querer fazer com que todos paguem por esse erro. Isso é ridículo. E o que eu quero dizer é que, mesmo dentro da igreja, tem pessoas descrentes. Então, às vezes, você se casou com alguém que frequenta a igreja pensando que estava casando com um cristão, mas ele não é cristão, ele é descrente. E como que a gente sabe isso? Simples. Ele se curva diante da palavra de Deus, porque isso é ser cristão. Quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos como Salvador, mas primeiramente aceitamos Ele como Senhor das nossas vidas. E se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, então é a Bíblia que manda na sua vida, porque é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Tá? Então a pessoa que não está preocupada com o que a Bíblia fala, que não está preocupada em obedecer a palavra de Deus, essa pessoa é considerada um descrente. Ainda não se converteu, ainda não teve uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que frequente a igreja, por mais que às vezes até esteja sentada no púlpito da igreja, não importa, a realidade é o que manda, e Deus ele sonda os corações, como ele disse para Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem só vê o que está por fora, o terno, a gravata, a Bíblia na mão, o saião, o coque, etc. Eu vejo o coração, eu vejo o homem do jeito que ele é de verdade. Então, se o descrente quer se separar, seja ele um frequentador de igreja ou não, então, pela palavra de Deus, você tem isso, essa permissão de separar. Você não foi chamado à servidão. Você não foi chamado para ficar correndo atrás de uma pessoa que não te quer. Tá? Então, Deus nos chamou para a paz. Mas de maneira nenhuma provoque o divórcio, porque você sabe que esta não é, nunca foi e nem será a vontade de Deus para as nossas vidas. Então são essas duas situações que Deus permite o divórcio, por motivo de traição e infidelidade conjugal e no caso do descrente quiser se separar, né? Ele mesmo quer, por livre e espontânea vontade, deixar você, então você se separa, e nessas duas situações você está livre para se casar novamente com outra pessoa, e sempre lembrando, a Bíblia condena o jugo desigual já por causa disso, para que não haja esse problema. Então, analise a pessoa primeiro, veja se ela é cristã de verdade, é para isso que serve o namoro, para você conhecer e poder fazer tudo certo na sua vida, e não prejudicando assim o lado espiritual. Glórias a Deus. Agora, existe uma pergunta que é a seguinte, a pessoa que ela se casou e se divorciou por qualquer motivo,
Não foi por motivo de traição e nem porque o outro quis separar. Ela quis separar porque não gosta de lavar louça, ou por qualquer motivo. E agora que você sabe que isso é condenado pela palavra de Deus, ou de repente você já até sabia disso, que a palavra de Deus condena a separação por qualquer motivo, você está preocupado, né? Será que eu posso me casar de novo? Será que eu estou condenado para sempre? O que será da minha vida? Pois bem, lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 13, está dizendo assim: a vós, outros que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, né, ou todos os nossos pecados. Meu querido, Deus perdoa divórcio. Sabia disso? Deus perdoa, assim como ele perdoa todo e qualquer pecado. É claro que, para que você alcance definitivamente o perdão de Deus, é necessário que haja um arrependimento verdadeiro. Sem o arrependimento verdadeiro, então você não alcançou nada. É necessário o arrependimento. Tá? E isso é importante porque tem pessoas que são tão maliciosas e elas acham que podem enganar Deus. Ah, então eu vou me separar já esperando que Deus me perdoe. Querido, isso daí já é um pecado premeditado, isso daí já é um pecado planejado e organizado, o que prova, o fato de você ter planejado e organizado isso, já é a prova de que não há arrependimento. Você já cometeu esse pecado no seu coração antes mesmo de fazer e já decidiu não se arrepender pelo fato de colocar isso em prática, pelo fato de... Porque o que é o cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro, quando ele peca no coração, ele já começa a se arrepender antes de fazer. Ele não chega a fazer. E se por acaso ele chegar a fazer, por um acidente, ele se arrepende também imediatamente. Né? O nosso arrependimento é diário. Nós nos arrependemos todo dia, voltamos todo dia ao Senhor pelas nossas falhas, por aquilo que a gente faz. E é por isso que a gente vai crescendo e se aperfeiçoando cada vez mais, graças à palavra do Senhor que nos corrige, que nos alinha e que nos leva de volta à vontade do nosso Deus, ao centro da vontade de Deus. Então, se você já está planejando se divorciar e depois esperar que Deus te perdoe, espere sentado, porque para alcançar o perdão de Deus, nesse caso, você tem que ter aí um arrependimento genuíno e verdadeiro que brota do coração, ok? Então, se você não tem nenhum desses dois motivos, a pessoa que está com você não quer te deixar e também não te traiu, então você deve lutar pelo seu casamento, deve lutar pela união, procurar fazer que dê certo e orar a Deus. Ele vai salvar o teu esposo, ele vai salvar a tua esposa, em nome de Jesus. Amém? Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você querendo aprender muito mais da palavra de Deus. Temos um curso de teologia que está aqui na descrição desse vídeo. Acesse lá para você obter mais informações de como se inscrever. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe.